Uma decisão fria, calculada e aparentemente simples de Sandra vai transformar Ernesto em uma verdadeira fortuna ambulante em Eta Mundo Melhor. O que começa como uma conversa casual entre cúmplices, logo se revelará um movimento perigoso, capaz de selar um destino trágico para o vilão e colocar a trama em um novo patamar de tensão, desconfiança e jogo duplo. A megera, sempre um passo à frente de todos, vai convencer Ernesto a fazer um seguro de vida robusto, daqueles que chamam atenção pelo valor alto demais para alguém com o histórico duvidoso dele. Com palavras doces, olhar calculado e a velha promessa de que tudo não passa de prevenção, Sandra deixará claro que será a única beneficiária caso algo aconteça com o comparsa. A sugestão, feita como quem não quer nada, cairá como uma bomba silenciosa e começará a ecoar pelos corredores da mansão. Ernesto, acostumado a tramar contra os outros, aceitará a proposta num primeiro momento, acreditando estar apenas blindando o próprio futuro. No entanto, o sorriso de Sandra ao tocar no assunto e a pressa exagerada para resolver a papelada acenderão um alerta interno que ele tentará ignorar. O vilão, orgulhoso demais para admitir medo, fingirá tranquilidade, mas a semente da dúvida já estará plantada. Quem não deixará o assunto passar batido será Olga. Sempre atenta, a empregada da mansão observará a movimentação estranha, os cochichos e as mudanças repentinas de humor de Sandra. Ao perceber que Ernesto assinou um seguro de vida, tendo a vilã como única beneficiária, Olga fará um comentário aparentemente inocente, mas carregado de veneno, diretamente ao patrão. Com meias palavras e insinuações afiadas, ela sugerirá que Sandra pode estar apenas esperando o momento certo para provocar a morte do comparsa e embolsar a fortuna. Essas coisas acontecem, né? Às vezes um acidente resolve muita coisa, dirá ela, deixando o clima pesado. O alerta cairá como um balde de água fria em Ernesto, que pela primeira vez se verá não como o manipulador da situação, mas como possível vítima. O comentário de Olga deixará Ernesto com uma pulga atrás da orelha. Ele começará a revisitar mentalmente cada gesto de Sandra, cada olhar atravessado, cada silêncio fora de hora. Pequenos detalhes ganharão proporções enormes. A insistência para que ele evite certos lugares, a preocupação excessiva com horários, a curiosidade sobre suas rotinas, tudo passará a soar como parte de um plano maior. Enquanto isso, em um movimento ainda mais ousado, Sandra pedirá para Olga ficar de olho em todos os passos do crápula e a manter informada sobre tudo. A ordem dada com frieza deixará a empregada ainda mais desconfortável e a sensação de que algo muito errado está prestes a acontecer tomará conta da mansão. A vigilância constante fará Ernesto se sentir encurralado, como se estivesse sendo observado a cada respiração. A relação entre os dois cúmplices, antes marcada por interesses comuns e alianças convenientes, começará a se desgastar rapidamente. Conversas se tornarão mais curtas, olhares mais desconfiados e o clima cada vez mais tenso. Ernesto passará a desconfiar que Sandra já não o vê como parceiro, mas como um obstáculo descartável. Ou pior, como um investimento prestes a dar retorno. A essa altura da trama, o público já saberá que Sandra ficou entre a vida e a morte depois que Ernesto mandou matar Celso, num ato que quase fugiu ao controle. O trauma desse episódio ainda estará fresco e a vilã usará isso a seu favor, deixando no ar a ideia de que aprendeu a lição e agora joga para vencer sozinha. O passado violento dos dois retornará como um fantasma, cobrando seu preço. Ernesto, pressionado, começará a mudar seus hábitos. Passará a evitar bebidas oferecidas por Sandra, recusará caronas inesperadas e até pensará em mudar os termos do seguro, atitude que poderá acirrar ainda mais o conflito. Cada tentativa de autoproteção, no entanto, será observada de perto, alimentando um jogo psicológico em que ninguém confia em ninguém. Nos próximos capítulos, a tensão aumentará com encontros mal explicados, ameaças veladas e decisões tomadas às pressas. A sensação será de que qualquer passo em falso pode ser fatal. Acidentes começarão a parecer menos acidentais, e o nome de Ernesto passará a circular como o de alguém marcado para cair. Entre alianças quebradas, segredos mal guardados e uma vilã disposta a tudo para sair vencedora,
Etamundo Melhor caminhará para uma fase em que o perigo não estará apenas nas ruas ou nos inimigos declarados, mas dentro da própria casa, à mesa, no olhar de quem diz amar, e no valor de um seguro de vida que pode custar muito mais do que dinheiro. A escalada de tensão chegará a um ponto sem retorno quando Ernesto perceber que está cercado por todos os lados. A paranoia deixará de ser apenas um sentimento e passará a ditar suas atitudes. Qualquer ruído na casa o fará despertar assustado. Qualquer telefonema interrompido será visto como sinal de conspiração. O vilão entenderá, tarde demais, que deixou de ser jogador para virar peça do tabuleiro. Sandra, por sua vez, mostrará que não age por impulso. Cada gesto será calculado, cada palavra medida. Ela fará questão de reforçar a imagem de mulher preocupada, atenciosa e arrependida do passado, enquanto nos bastidores seguirá alimentando o clima de insegurança. A vilã jogará com o medo de Ernesto como quem aperta lentamente um nó, esperando o momento certo para puxar. Olga, dividida entre a lealdade e o medo de estar presenciando algo irreversível, começará a perceber que virou peça-chave nesse jogo perigoso. Ao mesmo tempo em que atende às ordens de Sandra, ela passará a observar Ernesto com outro olhar, notando sinais claros de desespero. O silêncio da empregada esconderá decisões importantes, capazes de mudar o rumo dessa história. Uma sequência de eventos suspeitos colocará o público em alerta. Um mal-estar repentino, um copo derrubado no chão, uma discussão interrompida no meio da noite. Nada será explícito, mas tudo apontará para um destino cada vez mais sombrio. Ernesto passará a desconfiar que seu fim pode estar mais próximo do que imagina, e que talvez não exista saída honrosa dessa armadilha. O seguro de vida, antes visto como simples precaução, ganhará peso simbólico e se transformará em sentença silenciosa. Cada cláusula assinada parecerá um passo a mais rumo ao abismo. Sandra observará tudo com frieza, certa de que o tempo agora trabalha a seu favor. Entre traições, vigilância constante e ameaças veladas, Etamundo Melhor entrará em uma fase decisiva em que alianças serão rompidas, máscaras cairão e o passado cobrará seu preço. A reta final dessa trama será marcada por um clima sufocante, em que cada cena carregará a sensação de despedida. Ernesto já não conseguirá disfarçar o pavor. O vilão passará a agir de forma errática, cometerá erros bobos e deixará rastros que antes saberia apagar com facilidade. O homem frio e calculista dará lugar a alguém acuado, dominado pela certeza de que está vivendo seus últimos movimentos. Sandra perceberá essa mudança e usará isso como vantagem. Sem precisar sujar as mãos de imediato, ela conduzirá as situações para que tudo pareça fruto do próprio descontrole de Ernesto. Um encontro marcado fora de hora, um caminho errado, uma decisão tomada no impulso. A vilã saberá empurrar o comparsa para o limite, criando o cenário perfeito para que qualquer desfecho soe inevitável. Olga, cada vez mais pressionada, entenderá que está no centro de algo grande demais. O olhar da empregada revelará que ela sabe mais do que diz, e sua postura ambígua levantará dúvidas sobre de que lado realmente está. Um simples atraso, uma informação omitida ou um silêncio estratégico poderão mudar tudo, transformando testemunha em cúmplice, ou em peça de redenção. Nos últimos acontecimentos, o cerco se fechará de vez. Ernesto sentirá que perdeu o controle da própria vida e que o seguro, antissímbolo de proteção, se tornou a prova definitiva de sua vulnerabilidade. A sensação será a de que não há mais aliados, apenas interesses cruzados e portas se fechando. Sandra observará o desenrolar dos fatos com a frieza que sempre a definiu. Para ela, não haverá espaço para a culpa, apenas para a certeza de que sobrevive quem antecipa o próximo passo. O passado de crimes, traições e violência cobrará seu preço, e ninguém sairá ileso desse jogo. Etamundo Melhor prepara uma de suas viradas mais afiadas e irônicas na disputa pela guarda de Samir. Depois de mentir sem piscar, manipular sentimentos e distorcer fatos diante da juíza Flora, Zuma finalmente consegue em mãos o documento que oficializaria a adoção do menino. Convencida de que venceu a batalha,
A dona do orfanato comemora a vitória com Zenaide, exibindo o papel como um troféu de guerra. Para ela, é o ponto final em qualquer tentativa de Candinho se aproximar do próprio filho. Só que, como toda vilã que se acha invencível demais, Zuma ignora um detalhe crucial. O perigo mora dentro da própria casa. Achando que tem tudo sob controle, Zuma passa a agir com ainda mais arrogância. Circula pelo orfanato de cabeça erguida, distribui ordens em tom de deboche e faz questão de repetir que Samir agora tem dono. Em sua mente, não existe mais nenhuma brecha para Candinho provar que é o verdadeiro pai da criança. Afinal, ela destruiu a certidão de batismo original, apagou rastros do passado e acredita estar juridicamente blindada. O sorriso torto no rosto da vilã deixa claro que ela já se vê como vencedora absoluta dessa história. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Candinho segue completamente alheio à armação que se desenrola nos bastidores. Com o coração focado na reconstrução da fábrica de biscoitos, ele se dedica dia e noite ao trabalho, confiante de que está fazendo a coisa certa. Ao lado de Celso e Araújo, o caipira enfrenta dificuldades financeiras, negocia fornecedores, corre atrás de empréstimos e tenta manter os funcionários motivados. Em nenhum momento passa por sua cabeça que, longe dali, seu filho corre o risco de ser afastado dele de forma definitiva. O que Candinho não imagina é que o processo de adoção já nasce cheio de rachaduras. Zuma obrigou Samir a mentir diante da juíza, ensinando o menino a negar a própria origem e a esconder que tem um pai vivo. A pressão emocional sofrida pela criança é enorme e isso pode colocar tudo a perder. Qualquer inconsistência no depoimento de Samir, qualquer contradição descoberta, pode não apenas atrasar, mas anular todo o processo na justiça, transformando a vitória de Zuma em pó. E é justamente dentro do orfanato que o plano da vilã começa a ruir. Cansadas das humilhações, dos castigos injustos e das constantes ameaças, as crianças decidem que não vão mais aceitar as maldades em silêncio. O clima entre os pequenos muda aos poucos. Cochichos pelos corredores, olhares cúmplices, sinais discretos trocados durante as refeições. Eles entendem que Samir corre perigo e que Zuma precisa ser impedida. Liderados por Aladim, o único que sabe ler e compreender o valor daqueles papéis, os órfãos montam um plano simples, mas arriscado. Com a ajuda de Picolé, sempre ágil e atento, e de Felícia, que conhece cada canto do orfanato, eles conseguem acesso à sala onde Zuma guarda documentos importantes. Em um momento de descuido da vilã, os pequenos entram no local e somem com a papelada da adoção, escondendo os documentos em um lugar improvável, longe do alcance da megera. Quando Zuma percebe que os papéis desapareceram, o desespero toma conta. Ela revira gavetas, derruba pastas no chão e perde completamente o controle. A vilã explode de raiva, grita, ameaça castigos severos e tenta intimidar as crianças uma a uma. O tom é agressivo, o olhar é cruel, mas para sua surpresa, ninguém fala nada. Mesmo pressionados, os órfãos se mantêm firmes em silêncio absoluto, unidos pelo desejo de proteger Samir e impedir que ele seja arrancado de sua verdadeira família. O sumiço do documento se transforma em um problema enorme. Sem a papelada em mãos, Zuma começa a temer que tudo o que construiu com mentiras venha abaixo. Cada minuto que passa, aumenta a chance de a justiça desconfiar, reabrir o caso ou exigir novas provas. A vilã tenta disfarçar a tensão diante de Zenaide, mas o nervosismo é evidente. Pela primeira vez, ela sente que pode perder o controle da situação. Esse atraso inesperado reacende a esperança de Candinho, mesmo que ele ainda não saiba exatamente o motivo. Com mais tempo a seu favor, o detetive Sabiá e o professor Asdrubal intensificam a busca por provas que confirmem de vez a paternidade do caipira. Eles revisitam arquivos antigos, conversam com pessoas do passado e juntam peças que podem mudar completamente o rumo dessa história. Cada nova pista encontrada aumenta a chance de a verdade vir à tona e desmontar, peça por peça, a farsa criada por Zuma.
Nos próximos capítulos, a tensão só aumenta. O silêncio das crianças se torna uma arma poderosa. O nervosismo de Zuma cresce a cada dia. E Candinho, mesmo sem saber, se aproxima de uma reviravolta capaz de virar o jogo. A disputa pela guarda de Samir entra em um momento decisivo, onde qualquer detalhe pode ser fatal, para o bem ou para o mal. A situação no orfanato ficará cada vez mais insustentável. Sem encontrar os documentos, Zuma passará a desconfiar de todos, criando um clima de terror entre as crianças e os funcionários. Ela mudará rotinas, trancará armários, controlará horários e chegará ao ponto de vigiar os pequenos de forma obsessiva. Mesmo assim, o silêncio coletivo seguirá intacto. Nenhuma criança cede, nenhuma pista surge. A vilã, acostumada a dominar pelo medo, começa a perceber que perdeu o controle do jogo justamente para aqueles que sempre subestimou. Zenaide tentará acalmar a patroa, sugerindo que os papéis possam ter sido apenas extraviados. Mas Uma não acreditará nessa hipótese. Para ela, aquilo é sabotagem. A vilã passará noites em claro, refazendo mentalmente cada passo desde a audiência com a juíza Flora, temendo que qualquer atraso levante suspeitas na justiça. O documento sumido se transforma em uma bomba relógio, prestes a explodir em suas mãos. Enquanto isso, Samir sentirá o peso da situação. A criança ficará mais calada, mais observadora e começará a demonstrar sinais claros de culpa. Ele sabe que mentiu, sabe que Candinho é seu pai, e a consciência começará a falar mais alto. O menino se apega ainda mais às outras crianças do orfanato, sentindo que ali, entre elas, está sua verdadeira proteção. Do lado de fora, o trabalho de Sabiá e Asdrubal avança. Uma antiga anotação, uma conversa mal resolvida e um registro esquecido começam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça perigoso para Zuma. Os dois percebem que estão muito próximos de uma prova concreta, algo capaz de sustentar judicialmente a paternidade de Candinho. A cada descoberta, cresce a sensação de que a farsa não se sustentará por muito mais tempo. Candinho, por sua vez, começa a estranhar certos atrasos e obstáculos inesperados no processo. Mesmo sem entender completamente o que está acontecendo, ele sente no coração que algo está mudando. A esperança, que parecia frágil, volta a ganhar força, e o caipira passa a acreditar que ainda pode haver justiça. Dentro do orfanato, as crianças seguem unidas, conscientes de que qualquer deslize pode colocar tudo a perder. Elas sabem que o que fizeram não tem volta e que agora precisam resistir até o fim. Zuma, cada vez mais acuada, começa a dar sinais claros de desespero e seus erros passam a se acumular. A disputa pela guarda de Samir entra em sua fase mais delicada. De um lado, mentiras, pressões e documentos desaparecidos. Do outro, a verdade, a união improvável das crianças e uma investigação que se aproxima perigosamente do ponto decisivo. Nos próximos capítulos, cada passo em falso poderá mudar o destino de todos. A tensão chega ao limite quando Zuma comete um erro grave ao tentar apressar a justiça. Nervosa com a demora e temendo que o desaparecimento dos papéis levante suspeitas, a vilã força uma nova movimentação no processo, atitude que chama a atenção de pessoas erradas. Pequenos detalhes começam a não bater e o clima de desconfiança se instala ao redor dela. Pela primeira vez, Zuma percebe que pode estar mais perto da queda do que da vitória definitiva que tanto comemorou. No orfanato, as crianças sentem o peso da escolha que fizeram, mas seguem firmes. Aladim reforça que não há mais caminho de volta e que o silêncio agora é a única proteção possível. Picolé passa a vigiar os corredores, enquanto Felícia cria distrações para despistar Zuma sempre que ela tenta interrogá-los novamente. A união dos pequenos se fortalece e o medo começa a mudar de lado. Samir, cada vez mais sensível à situação, passa a questionar o que está acontecendo e demonstra sinais claros de que não consegue mais sustentar a mentira. A pressão emocional sobre o menino cresce e Zuma percebe que o tempo está jogando contra ela. Qualquer palavra fora do lugar pode derrubar toda a farsa construída com tanto cuidado. Do outro lado, Sabiá e Asdrubal chegam a uma informação decisiva, algo que pode mudar o rumo do processo e abrir uma brecha definitiva contra a adoção fraudulenta.
A notícia é repassada com cautela, mas reacende de vez a fé de Candinho, que sente que está cada vez mais perto de recuperar o que nunca deveria ter sido tirado dele. Zulma, acuada, passa a agir por impulso, deixando escapar sinais claros de descontrole. O sumiço do documento, o silêncio das crianças e a investigação em andamento transformam o que parecia uma vitória em um campo minado. A disputa pela guarda de Samir entra em um ponto sem retorno, onde mentiras começam a ruir, alianças inesperadas ganham força e a verdade ameaça vir à tona a qualquer momento, pronta para virar tudo de cabeça para baixo. Candinho vai viver uma das maiores viradas de sua trajetória nos próximos capítulos, provando que sua ingenuidade nunca foi sinônimo de fraqueza. Depois de dias de angústia, medo e desespero, o mocinho finalmente conseguirá recuperar Simba, que havia sido sequestrado por engano no lugar de Samir. A descoberta cairá como uma bomba e deixará todos em choque, principalmente quando as peças começarem a se encaixar e apontarem diretamente para Ernesto como o responsável por mais esse crime covarde. O clima será de tensão absoluta quando Candinho surgir com Simba nos braços, diante de todos, mostrando que o plano do vilão falhou de maneira humilhante. Ernesto tentará disfarçar, gaguejará, inventará desculpas esfarrapadas e ainda ousará se fazer de vítima. Mas dessa vez não haverá espaço para teatro. O olhar de Candinho será firme, diferente de tudo o que Ernesto já viu. Será ali que o vilão perceberá que passou do ponto e que não existe mais saída. Candinho então partirá para o ataque com palavras duras, arrancando murmúrios da plateia. Ele dirá, sem rodeios, que Ernesto é um bandido da pior espécie, capaz de roubar uma criança e tentar repetir o crime sem o menor remorso. A humilhação será pública. Todos passarão a encarar Ernesto de cima a baixo, como se finalmente enxergassem quem ele realmente é. Candinho não poupará palavras e disparará que Ernesto errou feio, que sequestrou a criança errada e que, além de cruel, foi burro. Um burro de orelha em pé, como ele mesmo dirá, sem nenhum medo das consequências. A cada acusação, Ernesto ficará menor, acuado, encurralado contra a parede. Tentará reagir, mas será interrompido por Candinho, que revelará ter descoberto algo ainda mais grave. O mocinho afirmará que o vilão forjou o testamento do Dr. Baixão para se apropriar da fortuna que não lhe pertencia. A revelação deixará todos em estado de choque. Alguns levarão a mão à boca, outros trocarão olhares incrédulos. Ernesto perderá completamente o controle, começará a suar frio e perceberá que sua máscara caiu de vez. Candinho deixará claro que tudo será devolvido, centavo por centavo. Nada ficará nas mãos de quem construiu sua vida em cima de mentiras, golpes e crimes. A justiça começará a se desenhar ali mesmo, diante de todos, não apenas nos tribunais, mas no julgamento moral que Ernesto sofrerá publicamente. Ele será exposto, desmoralizado e reduzido a nada. Nesse momento, Dita também tomará a palavra. A jovem que durante tanto tempo foi desacreditada, humilhada e sabotada, finalmente terá sua voz ouvida. Ela acusará Ernesto de sempre ter tentado atrasar sua vida, seus sonhos e seu trabalho. Dirá que ele fez de tudo para vê-la cair, para impedir seu crescimento e para apagar seu talento. As palavras de Dita serão firmes, cheias de dor acumulada, mas também de libertação. Será um acerto de contas esperado há muito tempo. E não será só isso. A presença da falsa baronesa da Champs no local deixará o clima ainda mais explosivo. Aos poucos, as contradições começarão a surgir, documentos aparecerão, relatos serão cruzados e a verdade virá à tona de forma implacável. A farsa da baronesa será desmascarada diante de todos. O título falso, a pose refinada, a vida construída em cima de aparências ruirão como um castelo de cartas. A mulher tentará manter a postura, mas não conseguirá esconder o desespero ao perceber que não há mais como sustentar a mentira. Candinho, atento a tudo, mostrará que também não cairá nessa armadilha. Ele deixará claro que nunca vendeu a fábrica, que nunca desistiu do sonho e que, mesmo nos piores momentos, acreditou que o trabalho honesto sempre encontra um caminho.
A revelação de que a fábrica de biscoitos não só foi preservada, como começou a ser reerguida, emocionará a todos. Funcionários antigos reaparecerão, máquinas voltarão a funcionar, o cheiro de biscoito fresco tomará conta do ambiente, simbolizando um recomeço carregado de esperança. No meio de todo esse turbilhão, Candinho e Dita se olharão de forma diferente. O beijo entre os dois acontecerá como um selo de vitória, resistência e amor verdadeiro. Não será apenas um gesto romântico, mas a confirmação de que juntos conseguiram superar traições, injustiças e golpes baixos. Ao fundo, a fábrica reestruturada surgirá como um símbolo concreto de que o bem ainda pode vencer, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto isso, Ernesto será deixado à própria sorte, sem aliados, sem dinheiro e sem moral. A falsa baronesa também sentirá o peso de ter sido desmascarada, vendo seu império de mentiras desmoronar em público. E Candinho, agora mais seguro, mais maduro e mais respeitado, seguirá firme, pronto para enfrentar as próximas batalhas que ainda estão por vir, sem imaginar que novos desafios e reviravoltas já começam a se desenhar no horizonte. A queda de Ernesto não vai parar por aí. Nos momentos seguintes à exposição de seus crimes, o vilão ainda tentará uma última cartada desesperada. Aos gritos, afirmará que tudo não passa de uma armação, que Candinho sempre foi um ingênuo manipulado por todos ao redor. Mas ninguém mais dará crédito. As provas falarão mais alto. Documentos originais do testamento do Dr. Baixão surgirão, laudos confirmarão a falsificação e testemunhas aparecerão para selar de vez o destino do Crápula. Ernesto perderá o controle diante de todos. O homem arrogante e manipulador dará lugar a alguém desorientado, acuado e tomado pelo pânico. Sua voz falhará, suas mãos tremerão e o silêncio ao redor será mais cruel do que qualquer insulto. Não haverá mais aplausos falsos, nem sorrisos de conveniência. Apenas olhares de reprovação e desprezo. Será ali que ele entenderá que sua vida como conhecia acabou. A falsa baronesa da Champs também tentará fugir do cerco, mas será interrompida antes mesmo de sair. Sua identidade verdadeira virá à tona, revelando um passado marcado por golpes, falsas promessas e títulos inventados. A imagem sofisticada desaparecerá em segundos. O constrangimento será absoluto e a mulher deixará o local sob vaias e cochichos, carregando apenas o peso da vergonha. Enquanto os vilões afundam, Candinho viverá o oposto. Ele será abraçado pelos funcionários da fábrica, muitos deles emocionados por verem o patrão firme, justo e disposto a lutar até o fim. A confirmação de que nenhuma fábrica será vendida trará alívio e esperança. Candinho anunciará que a produção será retomada com força total, agora com transparência, união e respeito a todos que sempre acreditaram naquele sonho. Dita, ao lado dele, assumirá um papel ainda mais forte. Ela será apresentada como peça fundamental na reconstrução da fábrica de biscoitos, reconhecida por sua dedicação, inteligência e coragem. O casal surgirá unido, não apenas pelo amor, mas por um propósito comum. O beijo entre os dois marcará oficialmente o início dessa nova fase, arrancando aplausos e lágrimas de quem acompanha tudo de perto. Simba, finalmente em segurança, será o símbolo vivo de que o mal falhou. Candinho prometerá que nenhuma criança, nenhum inocente, voltará a ser usado como peça em jogos sujos. A polícia, então, chegará para levar Ernesto, que sairá cabisbaixo, derrotado e sem dizer uma palavra. Com a fábrica reerguida, as máquinas funcionando novamente e o futuro começando a se desenhar de forma promissora, Candinho encerrará esse capítulo de sua vida mais forte do que nunca, sem imaginar que, mesmo após tamanha vitória, o destino ainda guarda surpresas capazes de testar sua fé, seu coração e sua coragem nos próximos acontecimentos. O ambiente ficará tomado por uma mistura de alívio e emoção quando tudo finalmente se acalmar. Com Ernesto levado e a falsa baronesa desmoralizada, o silêncio que se seguirá será pesado, quase simbólico, como se todos precisassem de alguns segundos para assimilar a dimensão da vitória. Candinho respirará fundo,
visivelmente emocionado, e olhará ao redor como quem reconhece que sobreviveu a uma grande tempestade. Nos dias seguintes, os efeitos da queda dos vilões começarão a se espalhar. Antigos contratos serão revisados, bens bloqueados e a fortuna desviada começará a retornar para onde nunca deveria ter saído. Candinho será informado de que o nome da fábrica foi limpo oficialmente, encerrando de vez qualquer ameaça jurídica. A sensação de injustiça dará lugar a um sentimento de reparação tardia, mas necessária. A reconstrução da fábrica ganhará ritmo acelerado. Caminhões chegarão, funcionários voltarão aos seus postos e o som das máquinas em funcionamento ecoará como música para quem acreditou desde o início. Candinho circulará pelo local com um sorriso contido, agradecendo a cada trabalhador, deixando claro que ninguém ali é descartável. Ele reforçará que a fábrica não será apenas um negócio, mas um espaço de dignidade e oportunidade. Dita cada vez mais confiante, assumirá decisões importantes ao lado dele. A cumplicidade entre os dois ficará evidente em pequenos gestos, olhares e conversas discretas, mostrando que o amor deles foi forjado na luta e não apenas nos momentos felizes. O casal passará a ser visto como símbolo de resistência e honestidade, inspirando quem antes havia perdido a esperança. Simba seguirá cercado de cuidados, agora longe de qualquer perigo. Candinho se comprometerá a proteger quem ama com ainda mais firmeza, jurando nunca mais subestimar a maldade alheia. A experiência deixará marcas, mas também trará amadurecimento. Enquanto isso, comentários começarão a circular, sugerindo que nem todos aceitaram bem a queda de Ernesto e da falsa baronesa. Sussurros, olhares atravessados e movimentos estranhos indicarão que nem todos os inimigos foram completamente eliminados. Candinho sentirá que, apesar da vitória, o jogo ainda não terminou. E assim, com a fábrica pulsando novamente, o amor fortalecido e a justiça finalmente feita, a história seguirá adiante, preparando o terreno para novas reviravoltas, alianças inesperadas e desafios que prometem colocar à prova tudo o que Candinho conquistou até aqui. Nos próximos capítulos da novela Eta Mundo Melhor, o cerco vai finalmente se fechar e Ernesto descobrirá, da pior maneira possível, que o passado não perdoa, cobra com juros. Convencido de que escaparia ileso de todos os crimes, ele seguirá agindo com a soberba de quem acredita ter vencido o jogo. O erro fatal virá quando o vilão se envolver em mais uma jogada suja: o sequestro. Ao ordenar que Simba seja levado no lugar de Samir, Ernesto achará que está sendo esperto, mas na prática estará assinando sua própria sentença. O que ele não imagina é que a troca provocará uma reação em cadeia. Os criminosos envolvidos no plano perceberão que foram enganados e se voltarão contra o próprio mandante. A fúria será imediata, descontrolada e perigosa. A partir daí, o fio da meada começará a se desenrolar rapidamente, trazendo à tona verdades que Ernesto enterrou a 7 chaves. Uma delas, a mais explosiva, cairá como uma bomba. Será revelado que foi ele quem tentou matar Stella, empurrando-a no rio e a deixando à beira da morte. A revelação deixará todos em choque. Stella, que carregou cicatrizes físicas e emocionais, finalmente terá a chance de encarar o homem que tentou silenciá-la para sempre. O encontro será público, tenso e carregado de emoção. Diante de todos, Ernesto será desmascarado, encurralado e reduzido àquilo que sempre foi: um covarde. Candinho e Dita não ficarão calados. Cada palavra dita será como um golpe, cada olhar, uma acusação. A humilhação será completa, em plena praça pública, diante das pessoas que ele enganou, feriu e tentou destruir. Mas a queda não para por aí. No mesmo momento em que Ernesto tenta se defender, outro segredo vem à tona e deixa o clima ainda mais pesado. Sandra, que vinha se escondendo sob a falsa identidade da chamada Baronesa de Cham, será desmascarada de forma definitiva. Quem puxa o tapete da farsante é Dita, que revela, sem rodeios, que Sandra nunca morreu coisa nenhuma. Viva, ardilosa e manipuladora, ela passou todo esse tempo disfarçada, observando de longe e articulando suas armações.
A revelação provoca revolta generalizada. A máscara cai e a baronesa vira apenas mais uma criminosa tentando escapar da justiça. Sandra tenta negar, gritar, inverter os papéis, mas já é tarde demais. As provas aparecem, as testemunhas se levantam e o jogo acaba. Candinho, tomado por uma mistura de decepção e firmeza, decide que não haverá mais espaço para perdão fácil. Ele deixa claro que Ernesto passou de todos os limites. Na verdade, que esses limites foram ultrapassados há muito tempo. É então que acontece uma das cenas mais inesperadas e simbólicas da trama. Candinho chama Policarpo. O clima fica estranho, pesado, quase surreal. Ernesto tenta rir, debochar, mas o riso morre quando Policarpo reage. Um coice certeiro atinge Ernesto em cheio. O vilão cai, grita de dor, e a consequência é grave. Ele ficará com a perna aleijada. O impacto não é só físico, é moral. É o retrato de uma queda definitiva. Enquanto Ernesto é levado, derrotado e sem forças, os demais personagens começam, pouco a pouco, a retomar seus próprios caminhos. Candinho, depois de tantos golpes, finalmente conseguirá retomar o controle da fábrica. O incêndio quase colocou tudo a perder, o dinheiro faltou, a esperança vacilou, mas a virada chega. Com esforço, aliados e decisões firmes, ele inicia o processo de reconstrução. A fábrica, símbolo de trabalho e dignidade, começa a renascer das cinzas. Paralelamente, a justiça avança. Ernesto é preso, Sandra também. As algemas fecham não apenas nos pulsos, mas em toda uma rede de mentiras. E como se não bastasse, outro escândalo vem à tona. Parazuma, a dona do orfanato, passa a ser investigada. As denúncias são graves. Ela usava as crianças para conseguir dinheiro, explorando a imagem da caridade enquanto lucrava por trás. A revolta é imediata, e o caso promete novas reviravoltas. O clima nos próximos capítulos será de acerto de contas. Cada vilão começará a enfrentar o próprio castigo. Alguns perderão a liberdade, outros a reputação, outros ainda tudo o que achavam que controlavam. Nada ficará impune. O passado volta, as verdades emergem, e a sensação é de que a história está prestes a virar uma página decisiva, mas ainda longe de terminar. E quando parecia que tudo já havia sido exposto, os próximos capítulos reservam ainda mais impacto. A prisão de Ernesto não será silenciosa nem discreta. O vilão tentará bancar a vítima, alegar perseguição, culpar terceiros, mas ninguém mais cairá em suas manipulações. Algemado, mancando e sem um antigo ar de superioridade, ele será levado diante do olhar atento de quem sofreu em suas mãos. O peso simbólico da cena deixará claro. O poder mudou de lado. Sandra, por sua vez, entrará em completo desespero ao perceber que sua farsa como baronesa de Champs chegou ao fim. A mulher que se escondia atrás de títulos inventados e luxo falso será confrontada com provas irrefutáveis. Dita não poupará palavras. Revelará cada detalhe do disfarce, cada passo da encenação, cada mentira contada ao longo dos anos. A humilhação será proporcional ao tamanho da trapaça. Sem saída, Sandra será obrigada a encarar a justiça, perdendo de vez o controle da narrativa que acreditava dominar. O caso de Parazuma ganhará força rapidamente. As investigações revelarão um esquema cruel, onde a exploração emocional das crianças era usada como ferramenta para arrecadar dinheiro. O orfanato, que deveria ser um refúgio, se mostrará um palco de abusos e interesses escusos. A queda da dona da instituição causará revolta, comoção e um movimento imediato para proteger as crianças e reorganizar tudo o que foi corrompido. Enquanto isso, Candinho viverá um dos momentos mais decisivos de sua trajetória. Ao reassumir a fábrica, ele não apenas recuperará um patrimônio material, mas também restaurará a confiança de quem acreditou nele desde o início. A reconstrução será árdua, marcada por desafios financeiros e emocionais, mas agora ele não estará sozinho. Dita seguirá ao seu lado, firme, mais madura e consciente da própria força, pronta para apoiar cada decisão. Estela, finalmente em paz consigo mesma, sentirá que a verdade a libertou. Encarar Ernesto, vê-lo desmascarado e derrotado,
será o fechamento de uma ferida aberta há muito tempo. Ela não celebrará a queda do vilão, mas encontrará algo ainda mais valioso: alívio. O silêncio imposto pela violência será quebrado e sua voz ecoará como símbolo de resistência. O clima geral será de transformação. O que antes era medo se tornará vigilância. O que era submissão dará lugar à coragem. As peças se reorganizam, novos caminhos se abrem e as consequências dos atos passados se consolidam. Nada voltará a ser como antes. Cada personagem seguirá adiante carregando marcas, aprendizados e escolhas irreversíveis, enquanto a história se encaminha para uma nova fase, onde a justiça deixa de ser promessa e passa a ser realidade. E assim, o último impacto se instala como um eco impossível de ignorar. A cidade inteira sentirá o abalo provocado pela queda em série dos vilões. As conversas mudam de tom, os olhares se cruzam com mais cautela, e a sensação é de que todos aprenderam. Ainda que a força, que nenhuma máscara resiste para sempre. O medo que antes paralisava, agora dá lugar a uma vigilância coletiva, quase silenciosa, mas firme. Candinho, ao caminhar pela fábrica em reconstrução, terá consciência de que não venceu apenas uma batalha financeira, mas moral. Cada parede erguida representará uma escolha diferente daquelas feitas por seus inimigos. Ele seguirá em frente sem arrogância, com a simplicidade que sempre o definiu, provando que justiça não precisa de gritos para ser definitiva. Dita, observando tudo, entenderá que sua coragem ao revelar verdades foi o ponto de virada para todos. Stella seguirá seu caminho com a dignidade de quem sobreviveu e não se calou. Seu nome deixará de ser associado à dor e passará a simbolizar resistência. Já as crianças do orfanato, agora protegidas, começarão uma nova etapa longe da exploração, cercadas por quem realmente quer cuidar. Do outro lado das grades, Ernesto e Sandra perceberão tarde demais que o jogo acabou. Sem aliados, sem influência e sem saída, ambos terão que conviver com o peso das próprias escolhas. O silêncio que os cerca será o castigo mais cruel. Ninguém mais os teme, ninguém mais os escuta. Os próximos capítulos fecham esse ciclo com a certeza de que cada ato teve consequência. O mal foi exposto, punido e desmontado peça por peça. E enquanto alguns pagam por tudo o que fizeram, outros seguem adiante, prontos para escrever uma nova história. Não perfeita, mas finalmente livre das sombras que dominaram o passado.